A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Pistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, viva a felicidade com quem você ama. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. E Denouze Mustache Pub, venha para a Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando a sua casa mais bonita. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Espegato Premium. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira justa o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que bate um bolão. Artilheira, sua artilheira. Na só golaço, né, Chuta amor? pro gol, aqui é só golaço. Só entendeu? golaço, né? É, só Tá bom, golaço, a base de pênaltis e vamos pra frente. Vale gol de pênalti? Hã? Vale gol de pênalti? Se vale gol de pênalti, lógico que vale. É gol, Como não? vale, você Vale acha? gol, que o que o povo quer é gol. É, né? O povo quer gol. Tenta fazer média, vai. É bola na rede, entendeu? Não importa se a jogada for bonita, a gente quer gol, Tá quer bom, pontuar. vai. Tá, quem tá aqui hoje, vai? Programa do Avesso no ar, hoje Começando? é terça-feira. Começando hoje, uma terça-feira chuvosa, Eu tava maravilhosa. pensando que o verão tá chegando, né? É quinta, né? É quinta? pena, né? Acho que é quinta que inicia. Que pena. Não, mas essa temperatura tá agradável. Olha lá a Arquimedes indo embora, que lindo. Na chuvinha, viu? Chapéu, entendeu? Sua jaquetinha. É. Uma temperatura digna. Tá ouvindo, João Nassif? Você vai fazer um flash hoje com a gente? Flash, ó. Flash ao vivo. Flash de 1 hora. Hoje você é Fechada. nosso convidado. Diz ele que veio pra dar uma levantada na nossa audiência, mano. Tava Acho que a ruim, gente- né? Acho que a gente tá em baixa. Amanda é esperta, né? Ela sabia, né? Que tava Ela sabe mal como é aqui. que é, né? Aumenta um pouquinho o retorno aí. É por favor. porque eu aumento com prazer o teu retorno. Tá, sabe que a última vez que o Nassif veio aqui deu problema no deu, O Nassif deu foi pane, a lembra? única entrevista pane. do Avesso de 3 anos que não teve intervalo. Não, teve duas. Não, o Supla, Depois o Supla. teve uma. Não, depois o Supla veio na onda do Nassif. Ele falou Não, que mas não. quem abriu foi o Nassif. Foi o Nassif, Nassif, né? o Nassif foi o primeiro, então. Mas o Nassif não teve nada, absolutamente nada, não teve intervalo. Não, não teve nada, não teve vinheta, né? Não, foi a gente tava sem direto, computador. assim. Deu zica, né? Deu zica A no gente não computador. tomou nem água. Uma hora Zica é o nome direto, do né? prefeito Há do uma dúvida se foi pro ar o programa. Foi. Foi? Então não há dúvida mais. Não, foi, a O gente Adelor botou até no... escutou, eu lembro. Botamos som pro áudio e tudo. foi. É o que interessa, né? É o que interessa, não sei onde ele tava, A talvez aqui chefia, perto. ainda mais quando dá pane. Tá né? ótimo. Quando não dá pane, não precisa ouvir. Ouve toda a galera aí, né? Tá, o Bigodão veio pra cá hoje, Pete? Tem É. lançamento aí, Bigodão? Ô, Nassif, tu tem novidade, Nassif? É, sempre tem, né? Nassif, tu já tem filho, Tem uma filha, já escreveu um livro já. e já plantou árvore? Olha, plantei um pé de café em Brodowski uma vez. Deu certo? Tá lá ainda hoje? Depois um pé de alface, não sei aonde. Não, mas tu tá com a vida feita, ó. Pronto, os 3. Eu não fiz certo. nenhum desses. Foi a única salada que tu comeu na tua vida, né? Foi. E só tomo café por causa disso, né? cara? Tá bom, olha aqui. Você tá lançando um livro novo, velho? Um livro novo. Mas lançou quando já? Já faz um Já mês, foi. dois? já não? Lançamento é que não falta. Lançamento? O que não falta. Daqui a pouco nós vamos lançar da janela aqui também. Nós lançamos oficialmente faz 2 semanas, é 2 isso? semanas, lá no Nações Shopping. Mas foi bacana? Foi bom. Bom, o pessoal compareceu, meus amigos, alguns da audiência da rádio. O horário não foi dos melhores, porque o shopping estava abrindo, né? Estava abrindo o shopping e fica meio deslocado. Mas, de qualquer forma, acho que valeu pela repercussão que deu. Os amigos compram livro, Nassif? Compro. É, mas você obriga eles a Compram de comprar verdade ou, Não, Compro, você- compro. ou eles Não, pedem? Não. Se pedir, já toma um livraço desse na orelha, né? Mas tem que comprar, né? Porque assim, ó, porque tenho vários amigos em vários locais. Se eu der um livro para um, eu me obrigaria a dar um livro para todos. Eita, tá E alguém 3 mil vai livros pedir. só de amigo, né? Pô, tá Pois é, louco. e aí como é que faz? Né? A outra edição, a primeira edição, o Almanac das Copas, o livro correu o Brasil. Correu o Pelé, Brasil. eu me lembro, Pelé, PVC. Isso. Que mais que Milton botou? Neves. Pô, o Milton fez uma... Bom, o Milton fez um merchan pra Só ti que faltou ele foi... virar carambota lá no... Por que o Milton Neves adora Criciúma, vocês e tudo? Ele tem alguma relação? Foi amizade mesmo de Eu não sei, profissão? eu conheci o Milton Neves já de muito tempo, né, em São Paulo, mas assim, sem uma relação mais forte. E ele veio para cá para fazer um merchan, acho que da Anjo na época. Acho que foi, na época. E aí, numa janta, ficamos juntos, e no dia seguinte, no almoço, ficamos juntos. Eu tinha algumas fotos com pessoas do passado, jornalistas do passado.
Ele viu as fotos, batemos foto da foto, ele acabou levando algumas Tinha muito fotos. amigo em comum com ele? Tinha. O pessoal da Rádio Bandeirantes, principalmente de São Paulo, que era o meu chão na época, né? Porque tinha um comentarista da Bandeirantes que morava em Jacareí. E era titular da Bandeirantes, depois foi para a Rádio Globo de São Paulo. Então eu estava sempre junto com ele. Sempre que havia essa oportunidade no Pacaembu, no Morumbi, da gente se encontrar, eu ficava também conhecendo outros profissionais do rádio que a gente ouvia, mas não conhecia, né? Então, acabou criando um vínculo. E quando ele veio para cá, reforçou um pouco mais. Não que eu seja um amigo íntimo do Milton Neves, mas ele... Mas bater um papo, aquela me coisa. respeita. Já estive no escritório dele, já fui lá na Rádio Bandeirantes num dia do trabalho levar um livro para ele. Enfim, ele ajuda bastante. Ele é um dos maiores do Brasil mesmo? Não tem dúvida. Ele é um dos... Naquilo que ele sabe fazer, que é apresentar programas, né, com toda a irreverência que ele tem. O Merchan é o campeão do Merchan. Ele é um monstro do Merchan. Campeão do Merchan. E é um cara bonachão, é um cara que sabe levar, sabe se vender. Você lembra do Merchan dele da Sky? Ele fazia? Não me lembro. Tu lembra disso aí, Vitor? Esse foi o melhor Merchan que ele perguntava no ar, cara, assim, ó. Você já tem Sky? Cara, ele dava um grito no ar, ele dizia, não, mas um grito, bicho, no ar, ao vivo. Aí ele trocava a câmera assim, como não? Ele é um monstro, cara. O homem era um... Tá, Nassif, esse é o teu terceiro livro? Terceiro livro, né? Ó, Brasil nas Copas, uma trajetória que rendeu ao Brasil o título de pentacampeão mundial. A ficha técnica de todos os jogos da seleção de futebol mais vitoriosa da história das Copas do Mundo. Um livro para redescobrir jogos históricos, personagens, datas e muitas outras curiosidades sobre a nossa seleção canarinho, desde os tempos em que jogava com uniforme branco. Material bonito, né? Bonito. E o cheirinho. Aquele Novinho. Ô, coisa nem linda. lambeu os cantos, né? Ô, Nassif, olha aqui. Nossa, muito bem sabe feitinho. Que eu fico meio sempre em dúvida, cara. Quando tu vê os números, os índices, por exemplo, as grandes colocações, quando coloca as melhores seleções do mundo, faz aquelas classificações, e não coloca o Brasil em primeiro, cara. Eu nunca entendo os parâmetros. É aqueles rankings, cara. Porque o Brasil não tem 5. Automaticamente não era para ser a melhor seleção disparada sempre? Não, é que assim, ó, passou a época do Penta, né? Foi em 2002, nós já estamos 15 anos para frente e vai completar agora na próxima Copa 16. E o ranking, tu tem que atualizar o ranking. Por todo ano atualiza? Como é que é? Todo ano atualiza, em função dos confrontos que tu teve, dos jogos que foram realizados, dependendo do tipo de seleção que tu enfrentou. Tem seleções que têm um peso, outras seleções têm um peso um pouco menor pela hierarquia. Aí sim funciona a hierarquia, o tempo, né, a camisa, o retrospecto. Por exemplo, nós tivemos a Polônia como cabeça de chave, agora está entre as 8 primeiras do ranking. A Polônia. Quer dizer, uma seleção que historicamente não ganhou nada, foi terceiro colocado em 2 ou 3 Copas, mas era pelo rendimento que ela teve nas eliminatórias e nos amistosos que fez, ela entrou como cabeça de chave. Então ela fugiu das principais seleções. Quer dizer, só poderia cair na chave de Portugal, ou da Espanha, que a Espanha estava atrás de Portugal, a Espanha não foi cabeça de chave foi Portugal. E Espanha e Portugal caíram na mesma chave. Mas, por exemplo, se você falar, não, mas a melhor seleção do mundo, teoricamente, ainda é o Brasil, se colocar por tudo que já ganhou? Não. Não dá mais para falar isso? Isso não é mais... Não. Já acabou. Se ganhar agora, vai ser... aí beleza. Vai ser o primeiro do mundo no ranking daqui... E tem que manter. O Brasil já foi 8º colocado, 10º colocado do ranking. Recentemente? Sim, quando na era Dunga. Depois com o Tite é que ele começou a reagir, a seleção começou a reagir e ocupar um espaço mais acima. Hoje é a segunda do ranking. A primeira é a Alemanha, a primeira do ranking, não somente pelo título mundial de 14, mas pelo que fez nesses últimos 3, 4 anos. E já dá para dizer com base em número que o Brasil é um favorito ou não, cara? Copa? Isso é... Isso é real e não é só pelos números. É pelo que o time está fazendo, que a seleção está fazendo, o resgate que houve do futebol brasileiro com o Tite, que faz um trabalho maravilhoso, resgatou a autoestima da seleção daquele 7-1, colocou alguns jogadores de confiança dele. Você sabia que o primeiro avesso foi no 7-1, né, Nassif? Segundo. Não, o segundo avesso da história... Mas foi o maior vexame das Copas, o 7-1, Nassif? Não. Foi. Não, mas das Copas do Brasil, né? Pra seleção, né, Nassif? Não, mas acho que em geral... Do mundo? Do mundo? Não teve nenhum outro jogo nesse nível? Não teve. Nesse nível de 2 seleções desse porte, desse calibre... Ah, tá. De seleção mais simples aí... Porque tem, por exemplo, a Itália foi eliminada em 1950 pela seleção dos Estados Unidos.
A Itália já era uma seleção de prestígio. De 50 nome, Estados de Unidos não nome. existia. Era Pra uma futebol, seleção, né? Era uma seleção amadora. A seleção dos Estados Unidos era uma seleção amadora. Mas não foi o jogo de 7-1 assim? Não foi. Igual 7-1 não existe. Não existe. E também não existe esse resultado. Tu vai falar para qualquer um aí, não, é impossível 7-1. E realmente é impossível. Nunca mais isso vai acontecer. Um placar desse, com duas seleções do nível, com a seleção derrotada jogando na sua casa. É impensável isso aí. Se fosse Real e Grêmio, tudo bem. Tinha um monte de gente falando, né, que ia ser 7-0 pro Real. Também é um exagero, né? É muito, né? Talvez os 4, se eles quisessem jogo, né? Parece que tiraram um pouco o pé também, porque viram que não tinha resistência, né? Então tem um jogo agora sábado do Grêmio do Real contra o Barcelona, que é o jogo que pode decidir o campeonato. Se o Barcelona ganha o jogo, já puxa aí 14 pontos de frente e não pega mais. Então é um jogo que o Real tá muito mais focado no jogo do Barcelona uma semana depois do que naquela final. A final parece que não interessa muito, né, Nassif? O pessoal parece que não dá tanto tesão pra aquela final. Por quê, cara? Parece que a galera não valoriza tanto. Mas que assim, ó, é que é time, né? É time. Então, por exemplo, quem é gremista acha que vai quebrar o planeta, vai derrubar tudo. E quem não é gremista torce contra, é natural. Porque é brasileiro, não tem essa de... Não existe isso aí, né, cara? Todo brasileiro torce, é mentira, né? No futebol é rivalidade. Se não tiver rivalidade, não existe futebol. Perfeito? Não existe o futebol. Então tem o xarope aqui, porque eu sou brasileiro, então tu não gosta de futebol. Tu gosta só de ser brasileiro? Brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Só faltaram cantar isso aí também, né? E nem torcer pra dois times? Tu é a favor de quem torce pra dois times, Nassif? Pra mim não existe isso. Não, mas eu torço da Série A e o da Série B. Não tem. Não, e aqueles caras que torcem em São Paulo pra um, no Rio de Janeiro pra outro. Não, gente, peraí, tem um Sul time. pra outro. Multitorcedor, não existe. É isso aí, vai. Tá, e essas declarações aqui que eu tô vendo dos jogadores, foi tudo tu que foi compilando? Por exemplo, minha geração não nasceu pra ser campeã do mundo. Daí tá aqui, Zico analisa os seus resultados na seleção brasileira depois de se aposentar. Sim, foram frases proferidas ao longo de toda a história das Copas que ficam registradas, né? Então, porque assim, Pete, para fazer esse livro, como foi para fazer o Almanac, eu não inventei absolutamente nada. Foi trabalho de pesquisa apenas. Mas o Almanac você levou 3 anos? Sim. Esse aí foi quando? Esse aí demorou menos que um ano, porque eu já tinha quase tudo pronto. O próprio Almanac já te dava muito já me deu subsídio? Porque assim, mesmo quando eu fiz o Almanac, eu já tinha bastante coisa. Só que como eu sou detalhista, eu acho que não sei se é defeito ou virtude, eu pego, por exemplo, a seleção da Coreia, da China, da Arábia, são jogadores que tu não conhece. E aí tu vai como é que é a escalação desse time? Quem é o goleiro? Aí para tu achar quem é o goleiro, não é só no site da FIFA que tu encontra. Às vezes encontra. Às vezes não tem informação no site da FIFA? Porque a ficha técnica que consta no site da FIFA, a ficha técnica é corrida pela numeração. Então o goleiro pode jogar com a camisa 12. Não marca que é goleiro lá? Não marca, entendeu? Pode jogar com a 12. E o lateral, que seria número 2, pode estar com a 22. Então, para tu conseguir chegar numa formação mais precisa, tu tem que buscar 3, 4 sites. Por isso que demora. Para tu conseguir formatar um time dentro o mais próximo da realidade. O goleiro, até no site da FIFA, aparece o GQ ali, né? Goalkeeper, que eles falam, né? Aparece ali. Mas o resto do posicionamento tem zagueiro com a número 9, centroavante com a número 3. Então é complicado. Uns vão pela ordem alfabética, como foi a Argentina em 78. A numeração era toda por ordem alfabética. O goleiro, acho que era o número 6, era o Filhol. Número 6, o Adiles, que era o meio-campo, era número 2. Mas isso aí não tem padrão? Não é obrigatório ser padrão? Não é obrigatório. Cada um faz o que quer? Cada um apresenta a seleção da numeração que quer. Não tem padrão. E tu vê que os deuses, eles são sábios também, né? Na Copa de 58, o Brasil mandou para a organização da Copa, para a FIFA, mandou a relação dos jogadores. E não mandou a numeração. Botou Gilmar, Dessório. Só mandou lá e deu. Mandou o nome. E aí, mas tinha que numerar. Aí alguém lá da administração, então começou a botar número. E botou o Pelé 10. com o número 10. Agora tu vê, podia ser 14, 22, e saiu o Pelé com o número 10. O Garrincha era 11, que era o ponteiro, né? Então, é totalmente aleatório. E aí, quer dizer, a partir desse momento você eternizou a 10? Sim,
Porque aí ficou, né? Quem foi o melhor ou quem é o melhor jogador do Brasil? Pelé? Pelé. Sem dúvidas? Sem dúvida. Que há discussões, né? O É, pessoal tem quer discussões, dizer que Neymar, Ronaldo... E até o Renato Gaúcho também entrou nessa lista. Entrou nessa aí, né? Que babado. Eles fizeram um comparativo dele com o Cristiano Ronaldo, né? Rapaz, e os olha- gremistas ainda estavam falando que tava páreo a páreo ali. Mas, ô Nassif, pra minha geração que não viu, né, o Pelé jogar, o que o Pelé fazia que hoje em Tudo. dia ninguém mais faz, Nassif? Tudo que E todo devido mundo- ao quê? Era o que? Era talento, a competência, era disciplina? Tudo. Disciplina, talento, competência, força, preparo. Tudo que tu imagina num atleta, o Pelé simboliza. Ele era completo. completo. Todos falavam que ele já sabia o que ia fazer antes de pegar a bola, né, Nassif? Era uma qualidade que só ele tinha, né? Aí que tu tem o gênio, né? O gênio, quando não tem a bola e a bola vai chegar, ele já anteviu 2, 3 jogadas. Ele já sabe o que vai acontecer. É igual o cara que tá jogando bilhar, né? O cara que joga bilhar, dá uma tacada, puxa o efeito, pega a tabela, puxa pra cá e já Dava vai buscar. tudo certo. E dava certo porque era o cara, né? Não tinha O jeito. que ele faz hoje, Pelé? O Pelé tá doente, né? Ele tá bem doente. Tá Eu doente, tá com lembro. dificuldade de locomoção, tá com 77 anos, né? Tá com dificuldade. Mas é natural, porque apanhou também a vida inteira. Bateu um monte também, né? Ele era Batia Rosão? tanto quanto apanhava, né? Ele era... Ele era danado. Ele era... Porque os caras vinham para quebrar mesmo. Naquela época, então, não tinha nenhuma salvaguarda pro jogador, né? Pro talento. Não era só o Pelé, o Garrincha apanhava também, feito um cachorro, né? E outros jogadores. Porque não, o Garrincha irritava todo mundo, né? Você Mas fez não é que também. irritava, mas era o jogo dele, não era provocativo. Mas é porque ele era assim. Era talento puro, era... De que sabe? planeta veio o Garrincha? Pois O é. jornal perguntou aqui, né? Isso Tá no mesmo, livro. É o cara... Então, o Kaká se aposentou agora? Foi um bom jogador? Foi bom jogador, né? Não chega nem perto desses aí, mas foi um Arranca. bom jogador. Indiscutível, foi o melhor do mundo já, né? Ele ganhou 1 ou 2 vezes? Uma? Uma. Uma vez só. É. E o Neymar tem chances de ser Tem um chance, futuro tem Pelé? chance. Eu acho que hoje... Futuro Pelé é difícil, né? Porque já apareceram tantos futuros Pelés e nunca ninguém... Você acha que ele se arrependeu de ter Pelé. ido pro... Eu acho que não. Ele está Isso. dentro de um projeto pessoal. Ele quer ser o melhor do mundo. Ele quer ser o melhor do mundo e ninguém tira isso da cabeça dele e do staff dele. Talvez o pai. Que Eu ia perguntar, será que ele que quer ou alguém quer que ele seja, Nassif? Porque aí ele tem que fazer um personagem, né? Mas é um cara que pode ser. Tirando aí, dando mais um tempo aí pro Cristiano e pro Messi, tem aquele Mbappé que joga com ele, o francês ali, tem o De Bruyne da Bélgica, que está no Manchester City, que está jogando uma barbaridade. Então hoje tem alguns grandes nomes, grandes talentos do futebol mundial. E o Neymar é um deles, talvez hoje ele seja o primeiro, né? Tirando dessa estirpe aí de Messi e Cristiano Ronaldo, talvez ele seja o primeiro e poderá ser daqui 2, 3 anos o melhor do mundo. Cara, a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, a NBA, o beisebol, o futebol americano, eles terem ápices também com salários e contratações milionárias, e chegou numa época que isso ficou insustentável, sabe? Ficou insustentável e os próprios clubes menores não tinham mais como viver porque os maiores tinham muita grana. Você acha que o futebol vai chegar nesse nível, cara, de dar uma nivelada? Porque lá, por exemplo, salário é nivelado, contratação, entende? Eles têm algumas janelas específicas que, vocês podem contratar 1 até 100 milhões, sabe essa história? Não sei a regra. Sim. Mas o futebol meio que tem um limite ali pela FIFA, mas é um limite meio mentiroso, né? Porque existe eles colocam uma cláusula, que é o chamado fair play financeiro, né? Que o time só pode gastar aquilo que ele arrecada. Ele não pode gastar mais do que ele arrecada. E o Paris Saint-Germain, esse ano, com a contratação do Neymar e do Mbappé, o Mbappé teve que vir por empréstimo, mascarar um contrato de empréstimo, para poder agora em janeiro, vira a temporada, vira o ano, poder em janeiro agora oficializar a contratação. Né? Então ele está emprestado. Mas o mundo inteiro sabe, né, cara? É uma Sabe. hipocrisia isso. Mas é assim que funciona. Não É a regra, é a lei. É hipocrisia geral, né? Agora, os esportes americanos, eles estão muito focados, eles são focados nos Estados Unidos, que é indiscutivelmente o maior mercado, né? Ninguém duvida disso, mas eles, a NBA ainda abre um pouco, mas o beisebol, o futebol americano, é nos Estados Unidos. É ali que eles fazem toda a história, o movimento todo do mercado. E o futebol é mundial. Ele abrange o mundo. Tu pega aqueles times lá da Itália, da Inglaterra, principalmente, o Manchester, agora o City, que está vindo com a força, pega o Real, pega o Barcelona. Esses caras têm loja na China, na Coreia, por tudo lá, no Japão, e vendem uma barbaridade de produtos, coisa que o Brasil ainda não conseguiu se organizar. O futebol brasileiro,
Tá muito amador nesse sentido ainda? Muito amador e totalmente... É muita chupaceira, E muita... assim, ó, ele não tem credibilidade, o presidente da CBF não sai do país por corrupção, se sair do país ele vai preso. Né? Prenderam já um monte lá do Peru, do Equador, já foi um monte pra cadeia. Já Que maravilha isso, né? Entendeu? Então, e lá não, lá tem corrupção, tem talvez até mais do que aqui. Porque movimenta muito mais dinheiro do que se movimenta aqui na América. Mas lá o cara ou vai preso, ou vai ter que devolver, enfim, lá tem punição. E aqui não tem, principalmente no Brasil, onde a impunidade é tamanha que até tem um ministro do Supremo aí que solta tudo que é bandido, né? Que tá preso, ele solta os caras, não, e agora? Tá certo, agora quem tá aqui, Pete, vai. Eu tô adorando Bigodão. esse livro aqui, olha Pete, só. Pete Tem gosta até... de dicas. Não, é que eu olha falei aqui. pra ela, estuda que eu vou fazer pergunta depois, pra ver se ela... Olha só, tem até a Jabulani, a bola da Copa, lembra? Ah, O Jabulani. Júlio César detonando, é horrível, horrorosa. Parece aquelas bolas que a gente compra no supermercado. Que ela vareia, né? Ela vareia o Bola Jabulani. oficial da Copa. Ainda dão um nome pras bolas da Copa? Tem a nova agora da Adidas? Qual Como que é é que desse é? ano? Eu não sei. Não... Pô, procura aí, vai, vamos lá. Vamos procurar. Vamos fazer, Vamos lá, olha aqui, ó. Cifre, com a gente. Vamos fazer o seguinte, quem mandar pra cá o nome... Ah, não dá pra mandar Não porque dá, tem um gente, WhatsApp. eu não sei o que tá acontecendo com o nosso celular. Tá onde? Tá onde? Olha aqui, vamos fazer diferente, O Nassif vai escolher... Olha aqui, vamos fazer uma promoção casada bacana, tá? Você vai ligar pra cá no próximo bloco, ok? E o Nassif vai fazer uma pergunta, um quiz. Ele vai fazer um quiz. A gente vai elaborar no intervalo. Ele vai fazer um quiz. Você vai responder. Novas, o Arthur invadindo o estúdio. É, não, vai. Novas. O nome da bola é Telstar 18. Telstar 18? Isso. Tá. O Nassif vai fazer um quiz com o ouvinte e o cara que acertar o quiz do Nassif vai ganhar um kit de cervejas da Saint Beer. Com Não, copo, se tá? errar, É tu não lindo fica o com o kit. Não, tu já ia perguntar Nas- isso aí, eu te conheço, tá? Justo, cara. Não, mas ele vai aliviar, Não, Ó, aqui, ó. 3431 Mas não é agora, é na volta. O Nassif vai fazer Ah? Olha aqui. Se o cara não acertar, então não faz Fica- pergunta. Fica pra casa, fica pra banca, tu tem vai. todos os kits aqui na rádio, é tudo teu, tá? Tu é o campeão, mas vamos Ó, lá, na pra volta, na volta, o cara que ligar pra cá e falar com o Nassif, ao vivo, responder o quiz vai ganhar. Cara, Se ou a acertar. cara, Ou a né? cara, Ou né? a cara, que temos muitas. Bacana, tem coruja. Vamos ver qual é da site que a gente vai colocar aqui. A gente já volta. Pode ser coruja. Soy Bernarda Salazar, estoy muy encantada del programa Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipecar Renault Criciúma, Denuse Mustache Pub, Ávila Cia da Saúde, Unesc, Luxton Tintas, Saint Beer e Espegato Premium. Voltamos, Pitbull e Gonde. Aqui no programa do Avesso. Avesso hoje com um bigodão, Terça-feira, bigode, com futebol, com bigode das cerveja. copas aqui, vai. Ô, Nassif, tu é a favor da liberação da cerveja no estádio? Totalmente. Totalmente? Acabaram com o futebol, cara. Tu acha, Nassif? Não vai dar Imagina. confusão, Nassif, essas Não é bebidas? confusão, né? Dá tanta confusão aí sem bebida. O Flamengo tá aí, né? Exemplo, a última besteira. E lá, vai, aquela e vai palhaçada, dançar. né? E vão pegar pesado, hein? Vão pegar com aquilo lá? Comebol vai pegar pesado em cima do Flamengo. Pode até perder a vaga na Libertadores. Aí tem que perder mesmo, Tem que cara. Eu acho que perder. é palhaçada isso Pra aí, poder moralizar, né? Pra tentar, né? E não certo. vem essa que o clube não tem culpa. Ele alugou o Maracanã. Ele tem culpa. Mesma coisa, nós vamos fazer um show aqui, vai alugar o AM lá. O AM... Quem vai Os caras vão lá e responder quebram somos tudo, nós, vai né? Nossa. A culpa de quem que é? É de quem alugou. Tu tem que dar segurança, garantir, principalmente no caso do futebol, para quem tem o ingresso. O cara comprou o ingresso e não teve acesso ao estádio porque o vandalismo, os vândalos não deixaram. Entendeu? Então a culpa é do clube, totalmente do clube. Tá certo, vamos fazer promoção aqui? Vamos orientar? Vai. Vamos, como é que é? Nassif, adoro o quiz. Olha aí, aqui, ó, Adoro o quiz. Eu vou adora. fazer uma pergunta aqui, Tá, que é uma mais pergunta. simples. Não, mas primeiro deixa a pessoa Não, tem que ligar. ligar, né? O cara Pera aí, tem que ó. ligar. 3, Vamos 4, anunciar 3, aqui, pera aí. É assim, né? Vamos anunciar. Para não dar tempo de pesquisar. Isso. claro. não dá. Ó, valendo um kit coruja Olha da aqui, ó. site. Caraca, velho. Que animal isso aqui. Olha aqui. Que bonito esse Coruja. copo, né? Otus Hop. Meu Deus, que cervejaça. Com copo bacana demais. Tá bacana demais. Uma coruja da Saint Beer. Pra primeira Pode ser. ligação no fica bem na forquilha, 3431 né? 5156. Fica na forquilha do... Ela dorme na forquilha do... Na época da que eu trave, jogava, valia 10 lá se acertasse. É. Tem gente na linha já? Tinha um cara que botava, um técnico que botava uma camisa pendurada onde a coruja dorme. E aí mandava o cara bater.
Não, e olha que bacana, o slogan da coruja, beba com sabedoria. Você falou em bater falta, eu me lembro que Aí o cara chutou 500 bolas e não chegou nem perto da coruja. camisa. Aí o técnico Enio Andrade pegou a bola e falou, bota aqui. Na primeira enrolou a camisa na trave. Ele colocou. Eu vi um treinamento do Pet aqui no Criciúma. A única tarde que eu fui no CT, ele tava dando treinamento de falta. E aí, ele tava. O cara que acertasse, sei lá, na gaveta, ele pagava 100 abdominais. Né, sem apoio. E ele falou o seguinte: se eu acertar, todo mundo aqui paga 100. Aí tava rindo da cara dele. E apostaram? Apostaram com ele, rapaz. São os loucos. Apostaram com ele. Ele colocou a bola com barreira. Eu não aposto essas coisas. Ele meteu na gaveta, cara. Eu vendo assim, caraca, velho. Ele com aquele abriguinho de técnico, né? Assim, na gaveta. Ó, tem gente na linha. vai. Alô, quem fala? Alô, boa tarde. Opa, quem tá falando? É a Maristela Bernardes do São Luís. Do São Luís. Maristela, você gosta de futebol, Maristela? Gosto. Você torce pra que time? Criciúma. Tigrão, é Tigrão? Gostei de ti, Só Maristela. Criciúma. Só Criciúma, Só Tigrão. né? Justo. Você não torce pra Palmeiras, nada, Grêmio, nada. Não tem isso aí. É só Tigrão. É isso? Só de Criciúma mesmo. Tá, olha, show de bola aqui. Tá pronta pra Copa? Queria ir, mas não é fácil. É lá na Ásia, Não, né? mas a gente fica aqui assistindo, não Na dá Rússia, nada, né, Maristela? Comprou a vuvuzela já? Porque eu quero dar parabéns pra quem vendeu aquelas vuvuzelas do inferno. Enchendo o saco. Você comprou uma daquela que faz barulho? Aquela pra encher o saco? Não, era muito barulho aquela vez da África lá. Era, né? Agora é mais tranquilo. Aqui, vamos fazer o seguinte. O Nassif vai fazer uma pergunta. Você tem que acertar. Maristela, capricha, tu nos representa aí, hein? Se você acertar, você vai ganhar um kit da site, uma coruja. Combinado? Então, combinado, mas pede pro Nassif aliviar, né? Não, ele vai, ele é bonzinho. Nassif vai Nós aliviar. mulheres, ele vai aliviar. Então vamos lá, Nassif, manda, bom. vai. Maristela, boa tarde. Eu tinha Boa preparado... tarde, Nassif. Eu sei que tu tens 3 livros, O Fio do Bigode, tu tem o Almanaque das Copas e agora, recentemente, o Brasil nas Copas. Isso mesmo. Nossa, essa é fã, Nassif. É, não, Alivia, Nassif. Não, até tinha preparado uma pergunta aqui, mas em função disso eu vou mudar. A pergunta que eu ia te fazer era o seguinte, que não tá valendo. O nome da mãe do jogador que marcou o primeiro gol na história das Copas. Aí Nossa Senhora, aí- em aí era- castelhano, em alemão ou em russo? O cara é um francês e nem eu sei o nome da mãe dele. Até ia perguntar para ver se alguém sabia para me ensinar. Mas a pergunta que vai valer é o seguinte. Manda lá. A seleção brasileira, Maristela, jogou 20 Copas do Mundo e aplicou algumas goleadas. Venceu de goleada alguns jogos. Eu quero saber qual desses 3 jogos que a seleção brasileira aplicou realmente a maior goleada. Foi 5-2 na Espanha, 6-1 na França ou 7-1 na Suécia? Eu acho... e agora? Vamos lá. 7-1 na Suécia. Tu acha? Tu acha? Você tem certeza disso, Maristela? Eu também. Não tenho certeza. Mas eu também acho que foi 7-1 na Suécia. Aê! Olha só, rapaz! Maristela maravilhosa! Maravilhosa, Maristela! Isso foi chute, Maristela, você sabia? Foi um chute. Chute ao gol, né? Que chutaço, hein? Mandou bem, O Nassif. cara lembrou do 7-1. Pois é, que tomou cara, de pois 7. é. Ô, Maristela, aqui, Foi ó, faz o tendenciosa seguinte, ó. nessa Você resposta. fica na linha, fala com a nossa produção. Você ganhou um baita kit bacana aqui da Cervejaria Santa Catarina, a Coruja, beleza? Que é parceiro do nosso patrocinador, a site. Que coisa linda, beleza? Brigadão pela audiência, Maristela. Obrigada, tchau. Olha, coisa linda, hein, Nassif? Tá De vendo a primeira, hein? mulherada? A Não mulherada dá pra é trazer ela pra chutar no sensacional. Criciúma, pô, Pois ano que é, vem? quem Você acha, sabe, que né? Você acha que o Tigrão ano que vem vai bem? Olha, Tem tudo pra ir bem ou não? Como é que tá? Já começaram a contratar, né? E daí? Aí tudo é aposta, né? Tem um cara que faz um ano que não joga, que veio, um atacante, o Siloés, que é irmão do Silas, que ele foi jogador, seleção brasileira, técnico de futebol. Tem o Sandro, que já passou pelo Joinville, passou pelo Figueirense, e tem agora e também o Eltinho, que jogou no Avaí. O Sandro e o Eltinho foram 2 jogadores que atuaram esse ano em equipes que foram rebaixadas. Um no ABC, o Eltinho, e o Sandro no Santa Cruz. Acho que não quer dizer muita coisa, né? Mas é aquela história, não dá para tu cravar que vai dar certo e não dá para detonar também. O que tem que esperar para ver o que Pra acontece. ver o que vai acontecer? Né? Porque o Criciúma chegou num ponto que desmanchou tudo, né? De todos os jogadores contratados, aqueles que não são da base, que não vieram da base, sobrou apenas um, que foi o goleiro, que tem contrato aí até mais 2 ou 3 anos.
Então vai ter que reformular todo o esquema, toda... Ô, velho, e o pessoal, time, por exemplo, uma curiosidade que eu sempre tive, o pessoal não te zoa muito, não no sentido de tirar com a tua cara, mas você chega num boteco, você vai tomar uma, o cara não senta do lado e não quer falar de futebol contigo e metendo opinião, te enchendo o saco. Eles são teimosos, Nassif, ou tu é mais teimoso que eles? Não, mas é assim, eu prefiro ficar ouvindo, né? Porque não tem sentido ficar debatendo, né? Se o cara pergunta alguma coisa, eu dou a minha opinião. Agora, se ele é contra a minha opinião, que é natural também... Acontece, o pessoal te parou, Nassif, você tá louco? Cada um pensa, tá, tudo bem, tu quer assim, eu quero assado, então não tem muito o que falar, mas que existe isso. Mas já se queimou, e não cara? é só em boteco, é mercado, onde tu anda aí, os caras, e o Criciúma? Mas o Criciúma vai, sei lá, tá uma merda, vai fechar, ou vai ganhar o campeonato, não sei. Se tivesse bola de cristal. Entendeu? Mas é assim, o que é natural também, né? Porque a gente fica falando o tempo todo, falando em futebol, falando do Criciúma, as pessoas ouvem, veem, leem, né? Então querem saber, há sempre uma curiosidade. Mas a partir do momento que você define, não, sou um comentarista, você tem que aceitar a crítica. Mas eu tô na rua, né? Você é obrigado a aceitar a crítica. Eu tô na rua, lógico, eu não posso ser o dono da verdade e aquele onipotente, né? Que eu não posso dar bola para ninguém. Eu atendo todo mundo numa boa, cara, sabe? E dificilmente, e felizmente, eu não tenho hostilidade. O pessoal não chega... Não tem hostilidade. Felizmente, até agora não tive nenhum problema desse tipo, né? Faz 40 anos. Quanto tempo você está comentando? 40, 50, 60? Por aí, 60 quase. 60 anos comentando? Eu comentava jogo jogando botão, né? Irradiando o jogo. Do teu jogo de botão? Eu sozinho contra eu mesmo, né? Se não fosse comentarista, Nassif, te imagina fazendo outra coisa? Modelo de calendário, de posto? Nada, Nassif, nada que tu goste, joga um baralhinho, não? Uma canastra, não gosta? Canastra eu jogo, mas não sei jogar direito. Tomo cada bronca dos meus parceiros, que é a brincadeira quando jogo, né? Quando me aventuro a jogar. Mas não sei, é futebol, não adianta. Nós podíamos transmitir o campeonato de canastra e você comentar, o que você acha? O Paulo Coutinho transmite bocha agora do Bocha, cara? E é fanático por bocha. Mas eu não tenho nenhuma noção e ideia de fazer qualquer coisa fora do que eu faço. Você vai anunciar o quê? O Nassif vai transmitir o quê aqui? Ele vai comentar qual campeonato? Não vou anunciar nada. Achei que você ia anunciar ele aqui. É que quem não notou ainda tem um padrão, né? Que está se estabelecendo, que é o seguinte: quando o avesso trata de futebol, eu invado. Eu não tô notando, gente. Quando o avesso. Eu tô notando, gente. Tá indo embora. Não, mas política vem uma delura, acho que é medo. Eu acho que eles estão com medo. Não, na verdade é o espaço de ter um programa desse tamanho que dá pra aprofundar os assuntos, é legal. É um negócio que eu não tenho no programa que eu apresento, por exemplo, tem que ser tudo muito... É bom dar uma aprofundada às vezes, né? É bom. Faz bem pra pele. Olha só, tem alguns parceiros teus de microfone, de crônica esportiva, que se aventuraram no esporte. Ou como técnico, ou como diretor, ou tu já tentou, tu já foi sondado, tu já teve essa oportunidade, tu já chegou perto de trabalhar do outro lado da mesa? Eu ia perguntar se tu toparia dirigir o Criciúma. Demorou, perguntei primeiro. Não. É o seguinte, eu tive... Não toparia ou não sondado? Eu tive uma experiência e por uma questão de amizade. Quando eu fui embora, quando eu voltei para Jacareí em 95, 96, o time lá tem um time profissional. Jogava a terceira divisão, agora acho que desativou. Então tinha lá um investidor, era um grego, investiu e daqui a pouco foi embora, não deu resultado, ele foi embora. Levou o time embora. E o time ficou à deriva, o clube ficou à deriva. E aí o presidente do clube é o meu amigo de infância. E como eu estava no futebol já metido, aqui há 20 e poucos anos, tal, o cara falou, rapaz, nós temos que voltar. Mas para voltar no Campeonato Paulista, tu tem que fazer um sub-20 primeiro. Tem que ter um sub-20 e a partir do sub-20, então, tu pode ter um profissional. Eu falei, tá, mas tu tem o que no sub-20? Ele falou, nada. Eu falei, tá, e o que tu quer que eu faça, cara? Não, eu quero que tu monte um sub-20 para jogar o campeonato estadual, aí, uma fase do estadual. E aí eu fui me meter nessa história aí. E acabou que não deu resultado, né? Fiz lá, contratamos alguns jogadores. Contratamos, não. Chamamos alguns jogadores da cidade. Os amigos, aquele? Olhando alguns jogos pela periferia, né? Tinha até bons jogadores, uns 3 ou 4 ali, jogadores com potencial para crescer, de 17, 18 anos. Mas aí não deu, eu falei, não é minha praia e não tenho a mínima intenção, porque é o seguinte, eu tenho, com todo respeito a quem cumpriu as duas funções. Eu acho que é incompatível tu ser um cara da opinião vindo
de técnico vindo de jogador. Por isso que eu sou contra esses jogadores aí que ficam comentando Sport TV, ESPN, eu sou contra. Eu acho que o cara ou faz uma coisa ou faz outra. Porque sempre... Ele vai ser tendencioso, João? Não é tendencioso. Ele vem para o jornalismo, ele vem para a equipe esportiva ganhando 10% do que ele ganha ou ganhou como jogador ou como técnico. E na primeira chance que tem de ser técnico, ele corre e vai ser técnico. Nós tivemos exemplo agora no Sport TV, não sei se o mais recente, mas o Belletti, por exemplo. O Belletti, até era um cara que lia bem o jogo e tal, e daqui a pouco chamaram ele para ser... O que usou como escada? Diretor do Curitiba, eu acho. Isso mesmo, Era foi isso, lá né? para ser diretor, entendeu? Então eu acho que é incompatível. O cara que passou pro clube não se mete, cara. Não vem cantar história. Deixa o espaço aberto para quem é do ramo, para quem estudou, para quem não estudou, que tem experiência. Sou contra, mas o mundo que é assim, né? Vai fazer o quê? Tá bom, quem tá aqui hoje, Pete? Vai, manda. Bom, Nassif, antes de chamar o intervalo, vamos... Tão pedindo tem mais notícia sorteio. aqui, ó. Tem Opa, fresquinha. notícia, manda, vai lá. Espegato Premium 2018 já está sim, com hein? todas as atrações confirmadas Tava aqui só para esperando. agitar a melhor festa do verão. Ele soltou antes, né? Imagina, ele Mas já tá sabia. bom, tá tudo Ele já certo, sabia, então. vai. Ó quem sobe ao palco. Manda, vai. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Malandramente, Nandinho, o MC mais malandramente do funk carioca, está confirmado no Espegato Premium 2018, que é a cara Olha do aí. verão. Além de Nandinho, teremos Fábio Dank, o cantor e compositor sertanejo pop que o mano adora. Adoro. Teremos também o grupo de pagode Swing Maneiro. Aí. O criciumense e ex-pagodeiro Rafinha, que veio Gente aqui boa, gente no boa. avesso, Rafinha, né? Rafinha é sangue bom demais. Funkeiro que agora atende por MC Mr. John. mas- Né? Agora ele ficou chique. Ele falou aqui no avesso, né? Isso aí Falou tudo, que ele contou essa história e tal. É que nem o nasci, vai ser John Nassif daqui a pouco. John Nassif, Futebol Club. MC. MC John Nassif. JC, JM. E a DJ e vocalista Andressa Ribeiro, conhecida como Aulora. Não sei se eu falei certo, me corrija se eu errei. Garante seu ingresso antecipado para curtir uma das melhores festas do verão. Afinal, quem vai fazer essa festa ficar mais bonita e animada somos todos nós. Ó, os pontos de vendas do primeiro lote de ingressos do Espegato Premium está custando R$180. Aproveita, né? Aproveita porque depois vai ficar caro, vai ficar pedindo camisa pra nós, enchendo o saco de novo. Tem, ó, em Toda Criciúma, vida. DNA Natural, na praça de alimentação do Metropolitan. E também no nosso posto, em Araranguá, na Estilo Shopping, Cocal do Sul, Tiguernete, Forquilinha, Espaço Moda Homem, Içara Decor House, Laguna Recanto Bike, Morro da Fumaça 50, Siderópolis Marlene Modas, Tubarão de Sul e Uruçanga, Labela Boutique. Lembrando que a festa rola dia 27 de janeiro no Rincão. Bora? Bora, lógico, Miau. bora. E o miau? Aqui é Douglas Almeida, mestre do Whats, e o meu sonho é fazer parte do grupo do WhatsApp do programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Denuse Mustache Pub, Ávila Cia da Saúde, Unesc, Luxton Tintas, Saint Beer e Espegato Premium. Voltamos, né, cara? Virou Personagem, Grêmio, não, virou briga Grêmio, aqui. chega de Vira Grêmio. briga, gente. Grêmio entendeu? perdeu, chega de Grêmio. Grêmio, acabou. Vai, Acabou pro Grêmio, acabou. já Deu, foi. deu. Não sei quem tá brigando aqui. Não, ninguém, Não, né? não, tem não, que nada. brigar. Não briga aqui. Tá, voltamos Pode aqui. virar, mas por enquanto não. Não, né? Quem tá aqui hoje, João Piti? Nassif Filho, nosso comentarista, escritor, avô, né? Vovô. Como é que tá o papel de do vô? Micael. Tá fácil? Fácil. O Micael é gente boa, né? Botar sua roupinha do Fofinho. Palmeiras dele já? Rapaz, tá um problema lá. Por quê? Não tá deixando? Tá ruim lá? Tá feia lá. É, lá o outro lado o que é? É São Paulino. Ih, rapaz. Mas daí quando ele vai passar as férias na casa do É vô? 2 contra 1, cara. É bom. Mas daí na casa do vô predomina o verde. Pode ser. E na casa do resto predomina o rosa, Justo, não? né? Só sequestrando. Não tem jeito? Tá difícil. Então, o Nassif, chega uma hora que não cansa de comentar, não, Não. enche o saco, Não. cara. Não enche mesmo, não. Não Usado enche o assim. saco de falar, não enche o Não, saco não de enche, ver tem futebol. jeito. Veja futebol. Tá, mas direto. jogo ruim, cara. Mesmo jogo ruim. Pois é, sempre tem coisa nova, Tá Nassif. louco, cara. Aí eu jogo que bebo, não dá, aí eu né? tomo uma cerveja. E tem jogo que não dá, Tá cara. ruim, eu bebo. E tem Meto jogo uma que é cerveja duro, e né? pronto. Tem. E tem mais jogo ruim do que jogo bom. É.
Mas aí tu pega os jogos da Europa, vai lá na Premier League, vai lá no... Você vê tudo, cara. Qualquer coisa tá passando. O que tiver. Eu gosto de ver quando pega domingo, assim, de manhã, 10 da manhã vem a Série C do Paulista, que tem o poste no meio, e o cara filma e parece o poste, já viste aquele? Tem a rede que tem uns campos marvados, né? Que tu olha, meu Jesus. Mas às 10 horas da manhã tu já tem a Premier League, né? Já dá pra ver outra coisa? Dá pra ver outra. Não, mas tem uns jogos bandidos, Se bem que não é futebol que eles jogam lá, né? É o quê? Se futebol é o que nós jogamos aqui, o que eles jogam lá não é futebol. É outro nível? É outro esporte, é diferente daqui. O Brasil ainda essa cera do Brasil vai demorar pra acabar, essa frescura, essa coisa. Porque o Brasil tem um pouco disso, não tem? O que tem aqui, o que só acabará de um jeito. Se houver uma mudança geral no comando, na organização, na transparência do futebol, se os clubes se profissionalizarem, se as federações não fizerem apenas o papel de eleger o presidente da CBF e não ficar organizando só o campeonato, os clubes têm que tomar essa posição. Tem que tomar, a rédea tem que ser dos clubes, que é a razão de ser do futebol. Quem faz o futebol são os clubes. Por que existe uma federação com o gigantismo que é a Federação Paulista e até a catarinense aqui também? Com uma sede que é uma pomposidade. Pra que aquilo? Bota lá um computador, registra jogador e deu, cara. Não tem que ficar fazendo pirotecnia. Federação Paulista é um prédio de primeiro mundo. Tem até ele ponto lá na Federação Paulista. A troco. Né? A CBF, aquela nababesca sede que eles têm por ali. Quartel-general, né? CBF lá. E aí tem um presidente que é corrupto e não pode sair do país, cara. Então vai num sorteio, como foi agora, dia 1º sorteio da Chaves da Copa. O Brasil não é representado. Na Copa agora eles estão armando um circo para levar os 27 presidentes de federações, porque o presidente da CBF não vai. E vão os da federação, que é para garantir, mudar o estatuto, dando a cada federação o peso 3 e os clubes, primeira A e B, peso 2. Então são 40 clubes na A e na B. Aí não vai chegar no peso mais 80. São 27 federações, peso 3 dá 81. Para não ter peso, justamente para não dar peso. Elege quem eles querem. E fica tudo por isso mesmo, cara. Então não tem jeito, não tem como consertar o futebol ali. Ô, Nassir, falando no sorteio da Copa que tu citou agora, broxante começar a Copa com Rússia e Arábia Saudita, né? Pois é. Podia mexer nisso, né? Podia escolher Mas a Rússia tá em casa, a Arábia Saudita. É o país sede. Coincidiu, caiu a Arábia Saudita ali. Coincidiu, né? Mas A Rússia tem privilégios por ser sede, Nassir? Não. Não tem? Vai jogar se perder? Ela só pode, ela foi cabeça de chave, é um privilégio. Ela que é 30ª, 40ª lá no ranking. Não jogou eliminatória, que é outro privilégio? Não, mas eu acho que aí não é privilégio. Eu acho que aí ela perde a competitividade. Ela ficou 4 anos sem competição. Jogou a Euro, é verdade, mas fica sem competição. A Rússia foi muito bem na penúltima Euro, né? Não na última, né? Ela foi um pouquinho melhor ou foi na última? Ela chegou lá, acho que entre as 4. Não. Não foi? Não me lembro, não. Mas faz tempo que tu não vê a Rússia. A Itália, Nassif, acabou de dar aqui na Isto É, ó. Presidente da FIFA diz que Itália fora da Copa é tragédia. Eu também acho. Eles falaram que o estimado de perda chega a quase 10 bilhões de dólares, cara, na Itália. A perda do país não estar na Copa do Mundo. Eu não sei de valores, mas é uma perda terrível, né? De tudo, de publicidade, de divulgação. Tudo. E a própria Copa, ela perde um pouco do brilho. Porque tu imagina a torcida italiana, a movimentação que eles fazem, né? Eles vão mesmo... O tesão, a tradição, né, cara? Né? Pô, a tradição, né? Agora, pagou pelos seus próprios pecados, né? Porque primeiro caiu numa chave nas eliminatórias que foi um horror, né? Que foi na chave da Espanha. Aí, pô, é difícil tu pegar a Espanha. Então tá, mas a campanha da Itália já não dizia na chave, já não recomendava muito. E aí pega a Suécia num playoff, e aí faz 1-0, depois a Suécia vem em tranca e ela não teve qualidade para poder... Será que a gente chega num mundo que a gente vai ver uma Copa do Mundo em pontos corridos, ou isso é impossível? É impossível. Porque vai ter que ser 4, 5, 6 meses de competição. O que vai acontecer em 26 vai ser Copa com 48 times. 2026. Daqui tem o Qatar em 22 e em 26, 48. São quantas chaves? Aí ele meio que misturou, eu não vi bem o regulamento. Parece que são 16 chaves com 3 seleções, classificam 2, da 16 classificam 2, dá 32, e aí tu vai no mata-mata, né? 32 dá certo, 16 avos de final, depois oitavas, e aí vai embora. Mas é mais ou menos por aí. 16 avos?
Tu tem 32. É um playoff antes das oitavas. É um playoff NBA, né? A gente fala em playoff, Mas é um jogo só, né? Não, e a próxima Copa já vai ser uma flexibilização, porque vai ser em dezembro. Já vai ser mais tranquilo? Não, vai ser em dezembro, porque o Qatar é tão quente que eles fizeram no inverno. É no inverno de lá? É no inverno. No inverno de lá. Que dá só 45 graus. É, exatamente. Essa é aquela coisa maravilhosa. E os estádios tem ar-condicionado no estádio. No estádio. Os caras vão jogar com ar-condicionado. Os jogadores vão sentir o ar-condicionado. Estádio fechado com ar-condicionado. A pergunta que não quer calar: horário dos jogos do Brasil ano que vem, que horas mais ou menos? A gente viu semana passada o Nassif ali, deu uma olhada. Vai jogar às 10 da manhã ou vai jogar às 3 da manhã, às 3 da tarde, é mais ou menos. O Brasil para, Nassif, é inevitável? Para, nesse horário para. Se já parou em 2002, que era de madrugada, até a bandidagem estava escondida vendo o jogo. Não tínhamos bandido, estava vendo o jogo? Sumiu todo mundo, né? Você acha que a gente vai ter uma Copa do Sul, Nassif? Já ouvi falar sobre isso, de unificar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná numa grande Copa regional. Já ouvi comentários sobre isso. Isso é possível ou não? Tem a Sul-Minas, que já foi jogada. Já foi tentado, mas é uma mistura, né? Ela não depois que inventaram a Primeira Liga, mataram isso tudo. Eu acho que a Sul-Minas cabe melhor no calendário. E é melhor para os clubes uma Sul-Minas do que uma Primeira Liga. Porque a Primeira Liga, tu colocando o Fluminense e o Flamengo, principalmente o Flamengo, tu já tem diferenciação de cotas. O Flamengo sempre vai levar a fatia maior. Então já cria problema com os outros. E uma Sul-Minas não, aí tu pode equilibrar melhor as cotas. Mas vai ter Primeira Liga agora em 2018? Não, esse ano não. Possivelmente a Sul-Minas vem em 19. Possivelmente em 19. Agora tá certo. Bigodão, onde é que encontra o livro, vai? Na livraria Fátima. Fácil? Facinho? Fácil, é só chegar lá e quero... Ô, Nassif, posso sortear um ponto a ponto hoje? Ponto a ponto? Pode. Você deixa Posso? Então tá. Então aqui hoje tem dica de leitura da livraria Fátima. Vai ser um livro do Nassif, combinado? Mas aí eu vou fazer o seguinte também, ó. Hoje é quarta? Hoje é terça. Quarta, quinta e sexta. Aqui no Avesso vai ficar um livro aqui para sorteio. Por dia? Vamos sortear por dia um? Então a gente vai galera? Ter, a gente vai ter kit de cerveja e livro do Nassif. Não, mas então você vai deixar depois pra gente 3 perguntas, uma por dia, pra gente fazer o quiz pra galera, pode ser? Viram que o mano que tá querendo atrapalhar, né? Não, nada de sortear livro fácil. Entendeu? O cara Agora vai ter que quer ler, dificultar. Vai ter que ler. Bigodão, quanto é que tá o livro? Baratinho? R$30. Mas pô, que isso? É dado. Melhor presente de Natal do mundo. Você não sabe o que você vai dar pro seu pai? Né? Você dá aquela história pra cunhado. Pô, cara, um livro de Copa do Mundo é o melhor de todos, até né? Pra inimigo. É, né? Daí vira amigo. Acabaram de me dar uma ideia, vocês. Muito bom. Claro, o melhor livro do mundo, cara. Muito bom. Ainda tem o almanac. 30 pila é 2 par de meia, cara. Tem o almanac. Tem o almanac ainda? Se a galera quiser comprar um combo, você faz? Faço. Com você? Só procurar você? Fala comigo. Tá, procura o quê? João Nassif nas redes sociais? Isso. Facebook, lá um abraço. João Nassif. Ou aqui no Avesso. Vem aqui, fala aqui que nós... A gente tá empresariando aqui, ó. R$5 a gente vai ganhar royalties de cada livro aqui, vai. Bigodão, sucesso. Vem mais livro pros próximos anos ou não? Vamos ver, deixa eu tomar um fôlego agora. Tá bom, olha aí, Vale do Criciúma. O Barão Nassif vai escrevendo do Criciúma. Vai. Logo são do Criciúma. Um abraço, tchau. Um abraço, obrigado. Daí, galera, que a Jana da CEPAI da Unesc sempre ligada no programa do Avesso.